Olá, vamos mais uma vez para a nossa aula de pós-médio de Química. O tema da nossa aula hoje é sobre as grandezas químicas, contando átomos e moléculas. Esse mapa mental nos relembra, dos conteúdos que nós já tínhamos visto no período presencial sobre essas grandezas que são essenciais, são até requisitos para os próximos conteúdos, principalmente aí na área de físico-química. Então, relembrando, vocês trazendo à memória para que possamos resolver os exercícios propostos nesta aula. Bom, o primeiro aqui nos refere à massa atômica. A massa atômica, de um elemento químico, ele é comparada a um padrão que foi estabelecido, que é 1/12 de carbono 12, que equivale a 1 unidade de massa atômica. Inicialmente, lá na primeira série, lembra que nós tratávamos o número de massa como sendo a massa igual ao número atômico ou o número de prótons mais o número de nêutrons, ressaltando que elétrons não entra nesse cálculo por apresentar uma massa desprezível. E lembra ainda a questão da unidade de medida. A unidade medida aqui de final, para se determinar o número de massa, é o minúsculo, ok? Então, a massa, desse elemento químico é eu quantificar e saber quantas vezes mais ele é pesado, entre aspas, esse termo pesado, em relação ao carbono 12. Bom, na massa atômica de um elemento químico, aquela informação que está disposta lá na tabela periódica, ela foi obtida a partir da média ponderada de seus isótopos vezes a quantidade deles abundantes na natureza. Então, ou seja, em 100%, que significa 1 corresponde a 1 inteiro, quanto que eu tenho de cada isótopo em porcentagem existente na natureza. Okay? Lembrando que esses resultados eles sempre vão dar em números decimais, mas o que a matemática nos possibilita? Fazer o arredondamento, desde que seja da forma correta. Bom, partindo então a partir que esses átomos se ligam a outros átomos, através de ligações químicas e formando aí então uma molécula ou um composto iônico. Como é possível então obter a massa total, dessa substância, Uma substância constituída de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. A massa molecular dela vai ser o somatório das massas atômicas, ok? Vezes os respectivos índices, que você multiplica esses índices, tá? E o somando toda, resolva primeiro a multiplicação, soma depois os seus resultados. Então, no caso dessa molécula, ela pesa, mais uma vez aí reforçando, tá? Entre aspas, ela pesa 180 unidades de massa atômica. Conceito de mol é a quantidade da matéria que contém tantas entidades. Então, a matéria, como nós já vimos, e vocês têm conhecimento de que a matéria é constituída por átomos, por íons, por moléculas, até mesmo as partículas existentes nesses átomos. Então, qual é a quantidade, tá, em mol que elas vão conter? Então, esse número de 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou íons ou qualquer outra entidade, tá? Ela chama-se número de Avogadro. E que ele foi determinado, por um cientista e é um número resultante de uma experiência que foi realizada com gases
diferentes, mas observou-se que eles tinham a mesma quantidade de átomos, né, dentro daquelas condições que foram estabelecidas, ok? Então, e o que é a massa molar? É possível, então, sabendo quantos átomos ou qualquer entidade que contém, que está inserido na matéria, é possível, então, determinar a massa molar. O que seria essa massa molar de um elemento? É a massa em gramas, ok? De 1 mol de átomos desse elemento, que contém 6,02 vezes 10 a 23. Aqui eu sempre estou falando, né, 6,02, mas o mapa mental é porque ele arredondou, deixou em números inteiros, ok? Então, eu tenho essa massa molar ou a massa atômica de um elemento químico, tá? Em gramas, mas cuja unidade aqui para massa molar vai ser gramas por mol. E, bom, dentro do padrão, dentro daquilo que é estabelecido ali mesmo na tabela periódica, então o mol de qualquer um ali de um elemento químico, ou de um átomo, ou de íon, ou de uma molécula, contém tantas entidades. Beleza. Que refere a esse número de Avogadro, que é uma constante. Porém, quando eu tenho uma quantidade de matéria, uma massa específica para aquela matéria da qual o enunciado do exercício solicita, o número de mol vai variar. Então, pela regrinha de 3, você sabe que nessa quantidade de massa que está solicitando no enunciado do exercício, da questão, você sabe calcular o número de mol. Então, vai ser a massa, né, da sua amostra dividido pela massa molar daquela substância, ou ela é dado no próprio enunciado do exercício, ok? Ou você calcula, ou é possível de ser calculada. Então, ok. Vamos então passar para a resolução dos nossos exercícios. Bom, o exercício número 1. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 miligramas de ácido acetil salicílico. Considerando a massa molar do ácido em questão, que vale 180 gramas por mol. Então, tá vendo? Aqui já foi calculado a massa molar, o próprio exercício já te forneceu esses dados. Ele quer saber, considerando então a massa molar, qual é o número e o número de Avogadro, também ele forneceu o valor dessa constante, qual é a quantidade, né? Ou seja, o número de moléculas existente em 45 miligramas de ácido acetil salicílico. Então, essa substância que foi ingerida, a massa, né, desse comprimido ali na balança, né, você levasse ali o comprimido, né, pesa aí 45 miligramas, mas e quantas moléculas, né, assim, a nível microscópico, quantas moléculas ali existentes? Então, você tem as alternativas da letra A à letra E e saber qual é a alternativa correta. Resolução. Bom, então, para cada um mol, né, nós já vamos interpretar pelos dados do exercício, que para cada um mol dessa substância tem-se 180, ela pesa, tá, 180 gramas. Gente, só abrindo um parêntese aqui. Quando eu falo o termo pesa, né, entre aspas, recordando com vocês aquilo que nós já mencionamos, tá, presencialmente, de que massa e peso são valores diferentes, porém, por hábito popular, tá, nós sempre que vamos referir a massa, falamos peso. Mas não é o termo correto, tá? Mas já se propagou, tá? Essa linguagem, esse vocabulário no nosso cotidiano, tá? Então, daqui para frente, eu não vou falar mais entre aspas, beleza? Bom, então, a massa molar aqui
do ácido acetil salicílico pesa 180 gramas. Então, para cada 1 mol dessa substância, eu tenho 180 gramas. É como se eu pegasse essa molécula, né? Pudesse, né? Pensa aí imaginária. Eu pegasse essa molécula, levasse a uma balança e o peso total dela foi 180 gramas. Certo? Bom, mas nós sabemos que para cada 1 mol, eu tenho quantas moléculas? Para cada 1 mol, eu tenho 6,0 vezes 10 a 23 moléculas, porque agora a entidade que eu estou tratando é moléculas, não é átomos ou íons, eu estou referindo a uma molécula, tá? Então, 180 gramas contém 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Só que o enunciado do exercício é quantas moléculas X eu tenho em 45 miligramas de ácido acetil salicílico. Bom, olha o que eu tenho que ficar atento. Eu tenho grandezas de massa com unidades diferentes. No enunciado do exercício, me fala que o comprimido, né, a unidade aí de massa é miligramas. E sendo que a massa molar, a unidade de medida foi grama. Então, eu tenho que saber esse valor para eu substituir aqui na minha regrinha de 3. Como? É necessário fazer essa conversão. Eu não posso trabalhar com uma mesma grandeza com unidades de medidas diferentes. Então, vamos converter, então, miligramas para grama. Então, qual que é? Aqui ele colocou em notação científica, mas não é necessário. Então, nada mais é como que eu vou chegar nesse resultado? Que eu preciso saber que 1 grama equivale a 1000 miligramas. E 45 miligramas equivale a quantas gramas? Tá? Então, divide aí por 1000 e você vai ter aí o seu resultado até melhor para você não trabalhar com notação aqui científica. Beleza? Então, 45, aí multiplica cruzado, ok? O x que estava, 180 está multiplicando o x, aqui ele já passou dividindo. Bom, conservou aí a potência, né, de base 10 aí, subtraiu aí os expoentes, tá? Então, aqui é matemática, né? A gente sempre chama a atenção para esse detalhe aqui na fisicoquímica, é que as fórmulas são definidas por leis, por teorias químicas, mas a resolução dos exercícios são matemáticos, tá? São os cálculos matemáticos. Bom, então na divisão aí de 270 por 180, obteve-se 1,5 vezes 10 a 20 moléculas. Portanto, a minha resposta correta é a letra A. Beleza? Próximo exercício. O segundo exercício fala: um químico possui uma amostra de cobre. Quais são os dados do cobre? Ele te deu o símbolo, te forneceu a massa e o número atômico. Lembrando que dentro da nomenclatura, né, da simbologia, ficou padronizado pela EUPAC que o número que está acima do símbolo é a massa e o número que está abaixo é o número atômico. A massa em gramas, olha, que é a resposta em gramas. Dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Então, qual que seria a massa de cobre, né, que eu posso ali, né, vamos dizer, pesar ali na balança, mas que eu sei que a nível microscópio ela contém 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Bom, olha, no meu enunciado do exercício já foi mencionada que a massa molar do cobre é igual a 60 gramas por mol. Ou seja, para cada 1 mol de cobre, tá? Pesa 64 gramas. E esses 64 gramas contém quantos átomos? Porque agora a minha entidade não é mais molécula, ele quer saber de átomos, né? Do cobre, ou nesse átomo de cobre, que ele pesa 64 gramas,
que ele é 64 vezes mais pesado do que o átomo de carbono 12, que é meu padrão referencial. Ele contém tantos átomos. Qual é a constante? Qual é esse valor que nunca muda? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Porém, o exercício agora quer saber assim, bem, e 3,01, esses 3,01, eles estão inseridos em qual quantidade de massa do cobre? Qual que seria a minha massa final, tá, do cobre para conter esses 3,01 vezes 10 a 23 átomos? Então, lembrando, aplica a regra de 3 unidades iguais, umas debaixo da outra, tá? E a massa aqui do seu exercício você multiplica cruzado e você vai obter aproximadamente o valor da massa, certo? Então, no caso, a minha resposta é a letra E. Seguindo, no exercício 3, o antimônio é um elemento né, químico conhecido desde a antiguidade. Ele tem 2 isótopos. Então, estáveis, tá? Então, na natureza, existe o antimônio de massa 121. Então, aqui ele já colocou aquele valor arredondado, né? Que eu já tinha dito anteriormente para vocês. Mas lá foi um número arredondado, né? A partir desse valor aqui de 120,90. E 91, né? Porque é a unidade de massa atômica. E essa massa atômica referente a 123, no números decimais, equivale a 122,90. Fez o arredondamento corretamente, né? Um número após a vírgula maior do que 5, soma mais uma unidade. Calcule a abundância. Mas aí ele quer saber o seguinte, ó. Bem, se são isótopos, em 100% no meu todo, tá? Em porcentagem a gente trabalha com 100%. Então, nesse todo, nesse universo de 100%, quanto que corresponde a 121? E quanto que responde a 123? Ok? Sabendo que a massa final do antimônio é igual a 121,7 unidade de massa atômica. Bem, a massa atômica na tabela periódica é a média ponderada entre as massas dos seus isótopos, que já foi comentado lá lá no nosso mapa mental. Então, eu sei, aqui ele refere a somente 2 isótopos. Então, ele escolheu aqui 2 variáveis, né? Que sempre na matemática a gente trabalha com X, com Y. Se tivesse mais isótopos, você colocava aí W, Z, ok? Mas ele diz o seguinte, olha, somando, tá? Essas porcentagens tem que dar um valor de quanto? O total nesse universo de 100%. Então, ele estabeleceu o seguinte, o X vai referir à quantidade, à porcentagem do antimônio de massa 120,90, ou seja, 121. E o Y vai referir à porcentagem de antimônio que eu tenho de massa 123, ou seja, 122,9. Então, aplicando a mesma a média ponderada, podemos então escrever o quê? Bom, o que eu vi lá inicialmente? Que eu pego a quantidade, que aqui eu não sei, mas chamei de X, multiplico pela massa, mais pego a outra quantidade, que no caso estou chamando de Y, e multiplica pela massa atômica. Tudo isso daqui tem que me dar finalmente a massa que está ali disposto na tabela periódica, tá? Bom, o que eu faço numa equação aí de primeiro grau quando eu tenho 2 variáveis, né? Então, quando eu tenho 2 variáveis, x e y, então, isola uma delas. Nesse caso, eu isolei y, ok? E refiz aqui, passei então, se x mais y é igual a 100, eu quis isolar o y, tá? E aí, então, x que estava
sinal positivo, passo para o segundo membro negativo. Então, aonde houver o valor de y, o que eu vou substituir? 100% menos x. Então, copiando novamente a equação, aqui, gente, fica o detalhe do seu raciocínio, tá? Então, assim, aqui eu estou mostrando para vocês o passo a passo, mas isso vai depender muito do seu raciocínio, né? Daquilo que você consegue fazer mentalmente. Agora, o cuidado é que quando tem parênteses, jogo de sinais, talvez o passo a passo é melhor para você copiar a equação, recopiar, exatamente para você não perder aí na questão dos jogos de sinal. Porque você sabe que um sinal ele já altera o resultado da sua questão, né? Então, foi isso aqui que eu fiz, tá? Então, ó, x vezes 120,9 vezes x, parênteses, eu preciso de eliminar esse parêntese, então eu vou fazer o chuveirinho, né? Para eliminar o parêntese, então tá aqui, ó, beleza? Igual a 101,27. Aí já eliminei o que for possível subtrair, já subtraí, tá bom? Aqui o 100%, como número inteiro, ele corresponde a 1, tá? Então, 122,9 vezes 1 é 122,9, menos 128,7, igual, aí ele já, que era menos 2x, ele já passou para o segundo membro, né? Porque lembra que a variável não pode ser negativa. Beleza? Tá? Então, isso aqui eu tenho certeza que vocês tiram de letra, porque eu fiquei sabendo que vocês são ótimos em matemática. Então, aí o 2 está multiplicando, tá? Ele passa dividindo. O resultado deu 0,6. Ou seja, isso em porcentagem é 60%. Consequentemente, ó, se o meu x vale 60, então 100, que é o meu universo do total, 100 menos x, e quanto que vai valer o y? 40%, ok? Então, isso corresponde o quanto que eu tenho de cada isótopo na natureza, beleza? Então, ok.